medicamento, que é o que vocês mais pediram, que vocês mais perguntam, tá? E é o que eu respondi na caixinha, principalmente quando vocês perguntavam sobre lactês. Primeira coisa é, qual a causa desses vômitos? A gente não trata negócio que não sabe o que é direito, certo? Tem alguma situação ameaçadora de vida? Tem algum risco de alguma infecção mais grave? Tem algum risco de alguma doença cirúrgica, tá? Então, isso a gente tem que pensar em muito para poder manejar melhor esses pacientes, tá? Então, já falamos de tudo isso, não vou me repetir, certo? E aí, a gente vai falar agora do tratamento em específico, tá? Beleza? Medidas que podem minimizar. Então, a gente tem um certo tratamento farmacológico e não farmacológico. Então, o que pode ajudar a minimizar esses vômitos? Em relação a odores, diminuir os odores, melhorar a higiene oral também pode ajudar, melhorar o estado de hidratação. Então, existem pacientes que só de você dar uma hidratada nele vai melhorar as náuseas e vômitos, tá? Se tiver algum tubo, alguma sonda, se possível, retirar. Por exemplo, criança com sonda nasogástrica ou nasointeral, você tem um cardio ali um pouquinho mais aberto, então tem mais risco desse paciente ficar nauseado. Ela tá ali na orofaringe, pode ativar reflexo de vômito, tá? Então, pode ser, às vezes a criança tá vomitando, tem que tirar, certo? Se tiver a criança constipada crônica, com fecalomas, também pode ser um dos motivos desses vômitos, então a gente vai ter que manejar. Tem aula na comunidade, também aqui no módulo 7, de constipação intestinal. Eu falo tudo para vocês, fazer PEG, FLIT, tudo bonitinho, com dose, bem legal para vocês, tá? Reduzir as porções. Então, às vezes a criança está com uma gastroenterite aguda, por exemplo, e ela tá querendo se alimentar muito bem, tá? Em vez de você ficar forçando ela a comer um pratão, é muito melhor ela comer um pouquinho de uma em uma hora, de 2 em 2 horas, do que ela encher, porque se ela encher o estômago, vai fazer o quê? Vai vomitar, tá? Ofertar alimentos frios em porções menores, certo? E corrigir esses distúrbios eletrolíticos, sempre, tá? E equilibrar ácido básico, sempre, tá bom? Beleza? Ah, mas eu tenho que pedir exames, então, para todas as crianças, por exemplo, com uma gastroenterite aguda? Tem lá na comunidade também, aqui no módulo 7, super atualizada, e obviamente não, tá? A gente vai pedir exame naquelas crianças que têm uma desidratação mais importante, ok? Aquele que é bonitinho, sem desidratação plano lá, não precisa, tá? Beleza? Certo? O vômito é o principal sintoma da gastroenterite e o maior causador de falha na terapêutica de reidratação oral. Então, um dos motivos a gente muitas vezes indicar a hidratação endovenosa é por conta do excesso de vômitos, tá? Então, a gente prefere soluções de baixa osmolaridade. Vou trazer umas opções aqui para vocês sem nenhum interesse, tá? Comercial, não é nada disso. Apenas foram nomes comerciais que eu encontrei que seriam de baixa osmolaridade, porque isso aí foi comprovado reduzir os episódios de vômito, tá? Então, quando você dá o soro de reidratação oral com menos osmolaridade, diminui a taxa de vômitos e melhora a aceitação, tá? Do paciente em relação ao soro também, tá bom? Certo? Senão, a terapia oral vai fazer endovenoso e tudo mais, tá? Tem aula na comunidade também sobre tudo isso. Gastroenterite atualizadinha, bonitinha, com o manual do ano passado, do Ministério da Saúde, tá? E lembrar que Plasio a gente não usa mais em criança, né? Metoclopramida. E o de menininato, nosso Dramin, também não é o recomendado na diarreia, tá? Mas